Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui, o Dívida Express. Meu nome é Rafael Fernandes e hoje nós vamos ter mais uma videoaula muito interessante. Vamos ver sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E antes da gente entrar nesse tema, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que o CNPJ de uma empresa ela vai proteger de forma absoluta o patrimônio dos seus sócios? Bom, essa é uma crença que é muito comum e é muito compartilhada, entre gestores, entre administradores, de achar que o CNPJ por si só já dá uma proteção, ao patrimônio ali, que vai além do patrimônio da empresa, ou seja, patrimônio dos próprios sócios. E isso é um grande erro. Isso é um grande erro, porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não, bom, não é um simples tema acadêmico, ele é um instrumento processual, tá, que é bem célere, é dotado de eficácia para tentar alcançar o patrimônio dos bens e os bens do sócio ali, independentemente de qualquer que seja ali um capital social daquela empresa que está sendo executado, mas desde que tenha algumas características e autorizações que nós vamos encontrar ali no artigo 50 do Código Civil, né? Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, vamos ver como esse processo funciona, como esse incidente funciona, tá? E como o judiciário pode decretar, sim, a desconsideração eh, da personalidade de uma empresa e acabar ali atingindo o patrimônio dos seus sócios de forma irrestrita e limitada do seu capital. Vamos desmistificar essa suposta proteção absoluta que alguns acreditam que o CNPJ seja capaz de conceder à sua empresa, né? E vamos demonstrar aqui qual que é o fundamento técnico e a forma mais adequada de realizar a gestão da documentação necessária para preservar o seu direito e para poder levar a sua defesa de forma efetiva ao Poder Judiciário. Vamos começar então? Tá aí a pergunta na tela. Por que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser considerado uma ameaça real ao seu negócio, né? Muitos gestores acreditam que a proteção do CNPJ é absoluta, está aí na tela, né? E esse equívoco pode custar muito caro para você e para a sua empresa e para a sua família também. E o CPC consolidou esse incidente como um rito, né? Um procedimento que é célere, é bem agressivo do ponto de vista de constrição patrimonial e é capaz de alcançar diretamente o patrimônio do sócio, né? Então, nós vamos ver aí esses elementos, autonomia patrimonial, né, a exceção que vira regra e o impacto direto. Princípio básico. A pessoa jurídica ela responde com o seu próprio patrimônio isolado dos bens do sócio, não é isso? Bom, mas existe a exceção. O incidente permite, então, que o credor supere essa barreira do CNPJ e vá lá atingir o patrimônio de cada um dos sócios que compõem o quadro societário dela. E isso tem um impacto direto, qual seja, do ponto de vista efetivo, são os bloqueios e esses esbajude, reajude de veículos, né, nas contas bancárias também, penhora de bens, imóveis, sem nenhum aviso prévio ali para os gestores. Então, é muito bom tomar cuidado com isso, né? Esse é um equívoco perigoso, essa crença aí de que o CNPJ protege de forma irrestrita ali o patrimônio daqueles que compõem o quadro societário. Não, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica serve justamente para isso, para quebrar essa autonomia patrimonial, sendo sim uma exceção. Então, tudo que é exceção no direito tem que ser visto de forma detalhada, de forma restrita, com a interpretação mais limitada, mais assertiva, para poder
é evitar abusos, tá certo? E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se for julgado procedente, terá um impacto direto no patrimônio, sim, do sócio que compõe aquela sociedade. Então, o que nós vamos ver aqui é como funciona esse instituto, esse processo, e como você vai se proteger, né, e deixar ali uma documentação robusta preparada para se proteger contra esse tipo de argumentação. Bom, no artigo 50 ali do Código Civil, a gente vai ter esse alicerce do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Ela é um instituto que não tem uma aplicação irrestrita, tá? O dispositivo de lei ele vai exigir de forma acumulativa a demonstração concreta de pelo menos um dos dois pressupostos que legalmente são estabelecidos, está aí na tela. O primeiro deles é o desvio da finalidade. O que é desvio da finalidade? É a utilização dolosa da pessoa jurídica, do CNPJ, com um propósito específico de tentar lesar credores. Ou seja, se em algum momento processual for identificado que aquela empresa ou empresas, por exemplo, no grupo econômico, servem de obstáculo para os credores, a fim de esconder ou ocultar ou blindar patrimônio, então ali pode ficar evidente o desvio de finalidade a justificar que o juiz autorize, né, de provimento, procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e vai atingir o patrimônio do sócio. Outro ponto é a confusão patrimonial, ou seja, na ausência de separação de fato e às vezes até de direito entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio, né? A gente vê isso em empresas que não possuem de forma muito bem discriminada do ponto de vista contábil, né? Despesas que são dos sócios, despesas que são pessoais, daquelas despesas que são da própria empresa, ou seja, há uma confusão entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. Então, nesses casos de confusão patrimonial, onde não existe essa separação, né, pagamento de despesas, por exemplo, estritamente pessoais pelo caixa corporativo, utilização de bens da empresa para fins particulares, transferência, às vezes, imotivada entre as esferas jurídicas distintas, de uma pessoa jurídica para outra, de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, tudo isso pode configurar o que é chamado ali de confusão patrimonial. Nós temos ali a Lei de Liberdade Econômica, 2019, que foi um marco, né, um avanço decisivo para a segurança jurídica empresarial. E ela refinou, endureceu esses requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, deixando claro que a mera existência, por exemplo, de grupo econômico, isso não basta para a desconsideração da personalidade jurídica. É necessária uma prova inequívoca de dolo, de abuso. O juiz não pode presumir confusão patrimonial. Bom, isso é o que se aplica, via de regra, no processo civil, tá? O juiz não pode presumir uma confusão patrimonial com base em meros argumentos ou provas frágeis, não. Tem que ter prova robusta, concreta, de que existe, sim, algo que ultrapasse a normalidade e que demonstre ali o desvio de finalidade e confusão patrimonial. E com o advento dessa lei também veio o novo CPC, lá em seus artigos 1033 a 1037, que acabam, de certa forma, tornando ainda mais protecionista, garantista a questão do rito processual a ser seguido. Veja bem, antes exigia-se apenas que
fizesse um requerimento no bojo dos autos, uma execução, por exemplo, e aí o juiz poderia deferir ou não a extensão dos efeitos de um bloqueio, por exemplo, para a pessoa física dos sócios que compõem aquela empresa. Bom, hoje, com o que está previsto no artigo 133 e seguintes ali do CPC, você tem que fazer um requerimento, você, se for o credor, tem que fazer um requerimento em apenso. É um processo novo, né? Então, não é dentro do mesmo feito, é um incidente próprio, como se fosse uma petição inicial, tem que recolher, muitas vezes, em alguns tribunais, custos processuais iniciais específicos para esse tipo de incidente. O juiz vai receber, vai determinar a citação, vai conceder prazo para a resposta, vai conceder prazo para a instrução, e somente após essa fase de instrução é que o juiz vai decidir, né? Então, faça o requerimento, instaura o incidente, cita-se, produz as provas necessárias e somente ao final decide. Isso faz também com que se suspenda o processo fiscal, seja ela uma execução, um cobrança, um cumprimento de sentença, até a decisão final desse incidente. Então, o incidente ele deve ser manejado com muita cautela, porque ele pode acabar travando o processo principal, a execução, e retardando o recebimento de valores. Então, ele só deve ser manejado quando houver os indícios, nós vimos aqui a confusão patrimonial, o abuso da personalidade jurídica, e também nós temos que observar ali o artigo 805 do CPT, ou seja, tem que ser feita a execução na forma menos gravosa também ao devedor. Então, se não houver bens suficientes da pessoa jurídica no CNPJ da empresa, aí sim, havendo esses elementos, você deve requerer, por meio do incidente, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, como visto, o juiz vai, então, intimar o devedor e ele vai ter 15 dias ali para poder salvar o seu patrimônio, né? Ou seja, salvar o patrimônio dos sócios. E é muito importante que as empresas e os sócios tenham muito bem catalogado e tenham uma gestão da documentação necessária para realizar esse tipo de defesa, porque você vai ter 15 dias praticamente para se manifestar, né, para poder apresentar sua defesa. Então é bom ter livros contábeis auditados, bem catalogados, bem registrados, ter uma contabilidade bem organizada, ter toda a documentação necessária sobre transações e preços realizados ali, que sejam que revelem preços realizados de mercado, ou seja, se há venda ou transferência de um imóvel ou de um veículo do CNPJ para a pessoa física ou vice-versa, que tenha tudo bem documentado e que esteja representado de forma contábil, tendo os padrões que normalmente são praticados no mercado para evitar qualquer tipo de alegação de que há um abuso e de que o CNPJ esteja servindo como uma forma de blindagem patrimonial do sócio, né? É importante você ter essa independência de governança, tá? Ter uma estrutura própria para guardar e catalogar essa documentação, deixar tudo preparado, pronto, para, eventualmente, se algum credor algum dia vier a fazer uma alegação dessa natureza, como se defender de forma efetiva. Agora nós vamos tratar de um ponto que é muito relevante, é a gente discernir que existem duas teorias, tá, sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica que muda tudo, tá, e sua aplicação ela vai em cada seara, em cada esfera do poder judiciário. Quando a gente olha ali no direito civil e no direito tributário, nós temos uma máxima que
fraude, simulação não se presume. Vai depender de prova robusta, né? Então, os próprios fundamentos do artigo 50 e o que está no CBC vai deixar claro para a gente que o incidente ele vai exigir o que está ali na tela, prova do dolo e abuso que sejam comprovados, tá? Mero inadimplemento, está devendo, não é fundamento para incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você vai ter que ter prova de que há um abuso da personalidade, que o CNPJ está sendo utilizado para blindar um patrimônio que foi oculto ou foi desviado para os sócios ou para uma outra empresa. Tá? Muitas vezes é possível a gente fazer, a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inverso. Ou seja, se você tem indícios de que a empresa transferiu um patrimônio para uma outra empresa e passou para algum outro sócio, por exemplo, você pode fazer essa desconsideração inversa até chegar ao real responsável ou real beneficiário do patrimônio que foi ali revertido de forma ilegal, ilícita, de forma fraudulenta ou simulada para uma pessoa de forma indevida, tá? E esse ônus da prova ele vai recair sobre o credor. Então, quem cobra é que tem que demonstrar de forma robusta, de forma eficiente para o juiz. Então, não é simplesmente instaurar um incidente e alegar. Tem que ser demonstrado, né? Então, é um padrão mais protetivo ali para a empresa, para o CNPJ, ou seja, o risco é mais moderado, exige um esforço probatório maior. Tá? Temos a teoria menor. O que é isso? Na esfera da justiça do trabalho e do consumidor, que são esferas do Poder Judiciário, onde o princípio da informalidade, da celeridade e da preservação tanto do consumidor, tanto do trabalhador, como pessoas hipossuficientes do ponto de vista legal, jurídico, né? Nós temos ali essas previsões no artigo 28 do CDC e do artigo 2º da CLT, né? Então, há um protecionismo maior, tanto para o trabalhador quanto para o consumidor. Então, a simples insolvência, o simples inadimplemento, pode autorizar, sim, a desconsideração da personalidade jurídica. Isso vai dispensar qualquer tipo de prova maior sobre má-fé, sobre dolo, sobre abuso da personalidade, né? Ou seja, uma aplicação muito mais ampla e menos restritiva, né? E um risco muito maior na esfera da justiça do trabalho e do consumidor, em prejuízo das empresas. Por isso que a gente sempre orienta a atenção redobrada às relações de trabalho e às relações de consumo. Esse tipo de passivo pode, inclusive, gerar problemas muito mais graves para a empresa. Então, esse é o tipo de dívida que não é chamado de dívida saudável. É uma dívida que pode, sim, gerar reflexos diretos e imediatos no patrimônio do devedor, pessoa física que compõe o quadro societário da pessoa jurídica. Ou seja, essa esfera do trabalho e essa esfera do consumidor exigem do empresário maior atenção, maior zelo, maior cuidado para evitar esse tipo de expansão dos efeitos de uma execução ou de uma ação trabalhista ou do consumidor. Na gestão do passivo, nós temos uma atenção especial para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você tem que entender que o IDPJ, o incidente, ele é uma ferramenta processual que o credor vai se utilizar para pressionar, para atingir o patrimônio pessoal daqueles sócios que compõem aquela empresa ou até mesmo de outras empresas
que tenham ligação, ou grupo econômico, ou que tiveram alguma ligação societária no passado com aquela empresa e, de certa forma, se beneficiaram daquele passivo que foi gerado. Então, esse incidente, ele vai te dar uma margem muito breve de reflexão e preparação de defesa. Nós vimos aqui 15 dias. Imagine se hoje, recebendo a citação de um incidente de consideração da personalidade jurídica, e em 15 dias você ter que formar todo o acervo probatório que te garantir ali a confecção de uma contestação, de uma impugnação, no caso, impugnação, incidente de consideração da personalidade jurídica, de forma efetiva a apresentar uma defesa que possa lhe dar ali um conforto e confiança suficiente para demonstrar ao Poder Judiciário que as alegações do credor não são pertinentes. Então, tudo isso entra na esfera da gestão de passivo e na gestão de documentos necessários, tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista jurídico. Isso vai lhe dar uma vantagem competitiva, para eventuais defesas futuras e também na recuperação de créditos. As empresas que entendem esse instituto como um instituto não só para cobrança, mas também você tem que ter ali no seu alvo a defesa bem robusta e preparada, elas vão estar aptas ali a discutirem de forma robusta, de forma contundente, o Poder Judiciário, esses incidentes de forma mais profunda, sem estar submetidos a risco de expansão, de alcance de penhoras, seja cisbajude, renajude, infojude, que atinjam diretamente o patrimônio dos sócios. Então, ali, governança contábil preventiva que impossibilita ao credor provar confusão patrimonial. A separação rigorosa de contas é a melhor defesa antes de qualquer conflito surgir. Eu não gosto muito desse termo ali de blindagem patrimonial, mas blindar contabilmente é estar em conformidade contábil em todo tempo, em toda operação. Ou seja, é você espelhar com fidelidade todas as operações que foram realizadas na sua empresa. E ao identificar que o devedor esvazia o caixa para fraudar a execução, esse incidente ele vai permitir alcançar o patrimônio oculto, mesmo que esteja em rolos ou em nome de pessoas ali interpostas, para não falar laranjas, na verdade. E muito se tem dito sobre hold, como se fosse a solução definitiva. Você coloca uma hold patrimonial, coloca o seu patrimônio lá e está blindado. Veja que isso não é realidade. Muitos têm se aproveitado da onda do que se fala aí sobre hold para oferecer esse tipo de serviço como se fosse uma solução definitiva, e isso não condiz com a realidade. É bom que você tenha uma postura estratégica e substitua a reação do simples receber uma citação para uma postura estratégica de prevenção, mapear o seu passivo, monitorar a distribuição de ações, ou seja, se alguém ajuizar uma ação contra você hoje, é importante que você saiba que imediatamente, por meio de monitoramento, que essa ação foi distribuída, que você já, de antemão, consegue preparar essa documentação antes mesmo de ser citado. Isso vai lhe garantir meses à frente para poder realizar a sua defesa. Eu espero, sinceramente, que tenha ficado claro até aqui. Nós vimos aí os 6 pilares para que você possa dominar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tanto em suas defesas e também, via transversa ali, sempre que você estiver na posição de credor e precisar receber algo de um devedor, que você tenha provas suficientes e robustas de que ele esteja ocultando seu patrimônio ou esvaziando o patrimônio da empresa e vertendo ele em favor dos seus sócios, aí você vai poder utilizar desse
incidente desse instrumento processual, né? Então, temos ali o artigo 50 do Código Civil, fundamento material, que exige essa prova inequívoca do desvio de finalidade, da confusão patrimonial, né? Não basta dever, você tem que ter esses elementos. Nós temos ali os fundamentos processuais no artigo 133 a 137 do CPC, que é a instauração obrigatória do incidente, a suspensão obrigatória também do processo principal e o prazo de 15 dias para a defesa. Vimos que a Lei de Liberdade Econômica reforçou, pelo menos para o direito civil e tributário, essa questão da teoria maior, de maior protecionismo ao CNPJ. Vimos essa diferença também da teoria maior e menor, e ressaltamos aqui que na Justiça do Trabalho e na Justiça, no Juizado Especial, no Direito do Consumidor, em virtude da hipossuficiência do trabalhador e do consumidor, essa desconsideração ela é feita de forma mais ampla e mais recorrente, com menos rigor técnico, tá certo? E a estratégia de defesa é ter a separação de contas de forma contábil, né? Ter uma gestão de documento, uma gestão de passivo, ter um monitoramento do passivo ajuizado é muito importante, tá? Fazer essa gestão com um escritório, né? Com advogados, com uma equipe que seja especializada, pode te garantir uma vantagem competitiva e uma proteção maior ao patrimônio, não só de você que é empresário, mas também de toda a sua família, tá? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu terei o prazer de responder pergunta a pergunta, tá? E se quiser conversar comigo, pode deixar uma mensagem direto no meu WhatsApp. O telefone é 319-808-5200. Repetindo, 319-8808-5200. Um prazer falar com vocês. Esse é o Dívida Express. Espero vocês em breve aqui para mais uma videoaula. Breve. Até logo.